Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, no verso 25. Amém. Então perguntaram a Jesus: quem é você? Bem, feche teus olhos. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Abra nossos olhos, para que tenhamos uma visão correta de nós mesmos, Senhor. Mas mais ainda, tenhamos uma visão correta do que o Senhor vê em nós, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa-nos esta manhã. Amém. Amém. Quem é você? Qual é a visão que você tem do Deus Pai? Qual é a visão que você tem da provisão de Deus para a sua vida? Quanto você confia? Quando nós passamos por situações difíceis, parece que essas perguntas vêm a nós. Será que Deus está vendo? Será que Deus está preocupado conosco? Ou dúvidas que vêm. Nós perguntamos, onde está Deus? Se nós começássemos a ler um pouquinho mais, atentos à palavra de Deus, nós vamos perceber que Deus se preocupa com você. Como essa música que nós cantamos, Deus deixa 99 para ir ao seu encontro, não importa. Até em inglês, a tradução dessa a música se chama Reckless Love, que a tradução correta seria um amor insensato. Em português ficou amor ousado, mas o correto seria insensato no que sentido? Até o autor da música fala isso. Não de que Deus era insensato, mas Ele não mediu esforços para te alcançar, para te dar a verdadeira visão do que você é e do que é Deus para você. E Jesus, Ele ensina muitas coisas. Nós nos preocupamos com tantas coisas. Você se preocupa com alguma coisa? Está preocupado agora? Jesus chegou para um homem rico e falou para ele: vende tudo, vende tudo. Vem e me segue. Dá aos pobres, vem e me segue. Ele saiu triste, porque ele não tinha uma visão e entendimento de si mesmo. Os discípulos, eles perguntaram também para Jesus: Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos, o que será de nós então? E Jesus deu a resposta, falou: vocês vão receber na vida vindoura, a vida eterna, e nessa vida 100 vezes mais. Jesus ainda falou: não fiqueis preocupados por coisa alguma, mas sejam conhecidas diante do Pai as suas petições. O problema da nossa visão é porque nós não usamos os recursos que a palavra de Deus nos ensina. Os recursos que Jesus veio mostrar a nós, para termos um entendimento e uma visão do que somos, do que Deus é para nós. É dando que se recebe. Trabalhai, não pela comida que perece. Não podemos ser dois senhores. Ou servir a Deus, ou servir a Mamon. Qual é a sua ansiedade? Temos ansiedades, temos necessidades que nos anseiam. E temos ansiedade pela vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Como se deve orar, Jesus? A oração do Pai Nosso fala algo essencial. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Jesus quer eliminar suas preocupações. Quando você tem uma confiança do que você é para Deus. Quão importante você é para Deus. E nesse entendimento tem um exemplo bíblico que acho que poucos gostam de ler a vida de Jó, ou falar da vida de Jó. Deus me livre. Deus me livre de ser como Jó. Mas em Jó, capítulo 1, se você puder abrir, no verso 8,
mostra a visão de Deus para Jó. E fala assim, perguntou ainda ao Senhor, Jó capítulo 1, verso 8, estão comigo? Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Essa é a visão de Deus para Jó. Primeiro chamou ele de servo. E homem temente a Deus, justo, íntegro, que se desvia do mal. Você tem uma visão de que Deus te vê assim? Deus não nos vê com nossas falhas. Ele não nos vê com nossos problemas, mas Ele vê através do sangue de Jesus. E Ele te vê justo, justificado pelo sangue de Jesus. Mas aqui está esse exemplo, tão difícil às vezes de entender. Mas a vida de Jó é um entendimento do que Deus tem guardado e nos protegido. É Ele que nos protege e Ele tem planos maravilhosos para nós. O interessante é que Deus, apesar da visão tão maravilhosa que Ele tem, Ele quer não deixar como você está, mas levar a ser aquilo que Ele quer que você seja. E esse entendimento é muito importante para que nós possamos caminhar corretamente, enfrentarmos as situações, os problemas. A vida de Jó, ela foi tocada em todas as áreas. Qual é a preocupação que temos hoje? Com nossos bens, com a nossa vida, com alimento, com comida. Jesus mesmo falou, não precisa se preocupar nem com alimento, nem comida. Eu alimento as aves do céu. Eu dou vestimento aos lírios do campo. Nós precisamos começar a crer e confiar que isso é a palavra do Pai e é para você e para mim. A vida de Jó foi colocada na mão de Satanás. A primeira coisa que foi tocada na vida dele foram os bois e os jumentos. E eu fiquei pensando, qual é o significado de bois e jumentos? E toda a riqueza de Jó, toda a confiança que ele tinha. Jumentos e bois representam a força, a resistência, mas representam também a nossa teimosia. As ovelhas falam de provisão. As ovelhas também foram tocadas. Foram tiradas da vida de Jó. Toda a provisão dele. Todo o cuidado dele. Os camelos. Tudo aquilo que poderia ser o suporte de transporte de Jó foi retirado da vida dele também. Os seus filhos foram retirados. A sua herança foi retirada. E o seu físico foi tocado. Há alguma coisa nesta terra que Deus não está no controle? Mas há algo que Deus quer que você e eu possamos entender. Ele cuida do seu coração. E se você crer, se você confiar no Deus da provisão, no Deus Pai que Ele é para você, Ele vai tomar conta de todas essas coisas. E é isso que Deus começou a mostrar para Jó. E nesses passos maravilhosos na vida de Jó, e o primeiro está no capítulo 1 mesmo, do verso 21, diz assim: não saí do ventre de minha mãe, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O primeiro ponto que está aqui, bendito seja Deus. Você pode falar isso? Bendito seja Deus. Tudo vem de Deus. Deus me criou. Aleluia. A primeira passo que Jó tomou foi dentro do seu coração. Não, Deus me deu tudo. Eu cheguei aqui como Deus me criou, sem nada, e está nas mãos dele. O segundo ponto, que apesar de todos os outros capítulos falando dos seus amigos,
da toda forma religiosa e do todo ambiente que Jó vivia. Ali fala desses amigos que vieram a ele. Apesar de tudo isso, Deus não se importou com nada, mas estava se preocupando com o coração de Jó, com a visão de Jó, com a visão dele mesmo e a visão de Deus. E Deus começou a mudar isso. À medida que Jó foi questionando, perguntando, Deus se mostrou. E lá no final, no capítulo 42, Jó começa a reconhecer, não numa visão religiosa, não numa visão humana, não numa visão natural, mas através da visão de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o primeiro capítulo de Jó mostra um Jó religioso, um Jó que ofertava, que sacrificava pela sua vida, pela sua casa, pelos seus filhos, de uma maneira religiosa. E até isso Deus queria quebrar. Nós colocamos Deus muitas vezes numa caixa e achamos que Ele tem que agir na maneira que nós achamos. Mas Deus começou a falar para Jó: Jó, eu tenho planos para você. Eu tenho algo melhor para você. Eu tenho uma visão muito maior do que a religiosidade que você está. E aqui no capítulo 42, verso 1, diz Jó ao Senhor: bem sei, Senhor, que tudo podes. Você pode dizer isso, que Deus pode todas as coisas. Você pode colocar nas mãos de Deus a sua vida. Você pode colocar na mão de Deus os seus bens, suas preocupações e tudo, falar: Deus, eu sei que tudo tu podes. Diante das situações difíceis, diante das situações adversas, você pode dizer: eu sei que o meu Deus pode. Eu sei que o meu Deus é capaz. Eu sei que o meu Deus vai mudar essa situação, porque os planos de Deus são maiores do que o meu. Aleluia! Aleluia! E o que é melhor, para você dar uma salva de palmas, melhor ainda, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Aleluia! Nenhum. Oh, nenhum plano de Deus para a sua vida pode ser frustrado. Não temas as situações adversas. Continue lutando, continue batalhando. Continue crendo. E é bonito, tão bonito que Jó declara nesses versos, no verso 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Às vezes nos preocupamos tanto conosco, com a visão que nós somos, daquilo que fazemos, se estamos agradando a Deus, mas a melhor visão é você olhar para Deus da maneira que Ele te vê. E Ele te vê através do amor de Cristo Jesus. Ele te vê com graça. Ele te vê com a mesma maneira que os teus pais te viram quando você nasceu. Com esperança, com graça. Oh Deus, no momento que você nasceu, Deus vai ser um homem de Deus. Vai ser uma mulher de Deus. Vai ser o meu servo. Íntegro, correto, justo e que se afasta do mal. Assim que Deus te vê. E Jó começou a ter essa visão porque ele começou a olhar para Deus. Para Deus, eu estou distante. Eu te ouvia falar como o Senhor agia. Eu estou agindo da maneira como os outros falam do Senhor. Eu estou agindo porque os outros acham que é isso para mim, das formas que as pessoas falam que eu devo ser. Não, mas agora eu te vejo. E outro, por isso que eu perguntei: quem é você? Jesus, ele começa a falar de uma maneira tão linda do que ele é. Ele tinha convicção do que ele era. Quando pequeno, com 12, 13 anos de idade, ele foi questionado, porque ele estava sem os pais, junto com doutores da lei, com mestres que entendiam muito bem das palavras, mas ele com sabedoria estava ali ensinando aqueles homens, com 12, 13 anos, e os pais preocupados com ele, os pais perderam ele no meio da viagem, e não sabiam onde eles estavam, e ele falou: não sabe que eu estava cuidando das coisas do meu pai? A convicção e a certeza de quem ele era, e de quem ele servia,
era o Deus Todo-Poderoso. Você pode ter essa visão. Nós precisamos começar a ter essa visão. Precisamos começar a aprender a ter uma visão correta de nós mesmos e do que Deus é para nós. E nesse capítulo 8 de João, ele fala algo também tão bonito. Ele diz assim: quem é você? Perguntaram. E Jesus responde, no capítulo 8, verso 25 do Evangelho de João: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Que lindo que é isso, porque ele fala assim: porém, aquele que me enviou, uma convicção do que Deus havia dado a ele, a missão que havia dado a ele. E ele, eu tenho a minha missão, eu não preciso mais ouvir nada. Não, ele fala assim: aquele que me enviou é verdadeiro. O seu pai é verdadeiro, meu irmão. O seu pai é verdadeiro, minha irmã. O seu pai cuida de você e ele te chamou, ele te enviou, ele te trouxe aqui, ele te trouxe a essa igreja para você ser verdadeiramente o filho de Deus abençoado. Ouça a voz dele, diz aqui ainda, de modo que as coisas que dele tenho ouvido. Erga sua mão bem alto, fala assim: Senhor, eu quero aprender a ouvir a tua voz, a cada dia, eu quero ouvir a tua voz. Ensina-me, Pai, ensina-me, Pai. No verso 27 diz assim: eles, porém, não atinaram do que lhes falava. Dá um cutucão no teu irmão: meu irmão, você está atinando do que está falando aí? Às vezes a gente não se liga, né? Como fala, né, para o seu irmão, se toca, né? Se toca, fala para o seu irmão, se toca aí, ó. Está ouvindo o que Deus está falando com você? Você está ouvindo o que o Pai está falando com você? Aleluia, mas Jesus ainda, ele fala: disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aquele que me enviou não me deixa, está comigo. Essa convicção é tão bonita. Como a pastora Claudinha falou, as situações que passamos, difíceis, não entendemos, mas quando olhamos para o coração, para o íntimo, nós falamos: paz, tenho certeza, o Pai está comigo, o Pai está cuidando, o Pai cuida de mim.